Cálculo de limites. Finalmente chegamos ao tão almejado conteúdo. Guys, o cálculo de limite, que nós iremos ver como se faz, se dá através de propriedades. Nós já iremos falar de várias propriedades. Quantas? Acho que 11 propriedades, talvez um pouco mais. Mas dá por propriedades. Propriedades essas que você irá se acostumar rapidinho. Mas o fato é o seguinte, tem algo a comentar a respeito. Limites, guys. Nós vimos a definição intuitiva de limites. O que significa dizer, por exemplo, que o limite de uma função é um certo L. O que eu quero dizer? Queremos dizer que eu posso tornar essa f de x tão próxima do L quanto eu desejar, tomando x suficientemente próximo de A. Tem uma outra perspectiva que é a seguinte: f de x, quando x se aproxima de A, f de x se aproxima de L. Acontece, guys, que quando eu tender x a A, f de x pode ir se aproximando de L, mas não necessariamente ficar tão próximo quanto eu imaginar. Então, para a questão de limite, não basta só se aproximar. Tem que se aproximar e tornar tão próximo quanto se imaginar, de maneira que realmente a função tende a esse limite, a esse ponto aqui, e aqui seja o limite dela. Então ela vai caminhando, caminhando, caminhando até aqui. Aqui é o limite dela. Então, por isso que a gente fala que nesse significado a f de x se torna tão próxima do L quanto quisermos. Então, por trás dessa maneira que a gente viu limites, há um conceito mais rigoroso do ponto de vista matemático. Esse conceito rigoroso do ponto de vista matemático, eu ainda não sei se a gente vai abordar aqui. Está previsto lá no plano de ensino para nós abordarmos, mas talvez a gente acabe pulando ou passando superficialmente por causa do objetivo da disciplina, uma vez que nós estamos trabalhando com biologia e química. Mas talvez a gente fale um pouquinho, que tem umas coisas que dá para falar. Então, esse conceito rigoroso de limite é para se ver mais para frente. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu quero que vocês saibam que todas essas propriedades que nós iremos ver de limites não são propriedades inventadas ou criadas ou simplesmente deduzidas de qualquer jeito. Todas essas propriedades, elas são verdadeiras e através do conceito rigoroso de limites, nós conseguimos provar que ela é verdadeira. Mas, isso é um curso de cálculo, não é um curso necessariamente de análise, ou um curso de cálculo 1 específico para matemática, ou até mesmo para bacharel em matemática, nós não iremos nos preocupar com a prova de cada uma das propriedades. Não iremos fazer isso e apenas deixar... É importante você ter a ciência que cada uma dessas propriedades de limites possui uma prova de sua veracidade. Ou seja, elas são de fato verdadeiras, não tem contra-exemplo, não tem nenhuma situação que elas não serão verdade. Ok? Pois bem, então vamos às propriedades. As primeiras propriedades podem parecer simples, ou melhor, simples não, podem parecer óbvias, mas não são tão óbvias, tá, guys? A gente vai ver lá em derivada que não funciona bem assim. Primeira propriedade, o limite se você quiser calcular o limite, aqui é um limite, olha, é uma soma, limite de uma soma, é a soma dos limites, soma aqui, ó, limite, ou seja, se você quiser calcular um limite onde você tem uma soma de uma função e outra função, você pode quebrar esse limite. Quebrar como? Calcular o limite da primeira função
Aí usa essa mesma soma daqui, mais o limite da segunda função. Que, aliás, guys, quando a gente vê um sinal de mais ou de menos, nós chamamos, os elementos que estão separados por eles, nós chamamos de parcelas. Então vamos começar a utilizar esse termo técnico, pois vai facilitar a gente no futuro. Ou seja, aqui eu estou separando nessa parcela e essa parcela, são duas parcelas. Então, quando você estiver calculando um limite de uma soma, você pode quebrar as parcelas. Limite da primeira parcela, limite da segunda parcela. Essa F é a primeira parcela, essa G é a segunda. Ah, professor, e o que isso vai me ajudar? A priori, não vai te ajudar em nada no cálculo de limite de uma função. Mas mantenha calma, é a priori. O que significa a priori? Significa a um primeiro olhado, de início. Mas a gente vai vendo mais propriedades e vai chegar numa que a gente vai fazer o link de todas e pam! A gente vai conseguir fazer o cálculo. Então tem que ter calma no momento. Entretanto, mesmo não nos ajudando no cálculo de limites de uma função diretamente, ela ainda não é inútil. Ela irá nos ajudar no cálculo de funções quando tiver o seu gráfico, que será o conteúdo do próximo vídeo, porque é um exemplo onde eu vou exibir gráfico para vocês e vou calcular o limite. Se você já fez o Listex, que aliás, guys, faça o Listex antes de assistir às aulas, porque ajudará demais. Você já fez o Listex e você já viu esse gráfico lá. Aí você pode se perguntar mais uma vez: ah, professor, então o Listex é assunto do futuro? Não, é assunto que ele é exercício que vai lhe ajudar no futuro. Ele ajuda na aula seguinte. Então, aqui no Listex, você calculou o limite da F, limite só da F, só da G, e aqui você vai calcular com as operações. Aí eu vou quebrar aqui nas operações, por causa da propriedade, e vou usar o exercício do Listex. Mas vamos voltar para cá. Então, guys, a segunda propriedade de limite é muito parecida com a primeira, só que no lugar do mais é o menos, mas basicamente é a mesma propriedade. Ela diz que também você quebra nas parcelas. A terceira propriedade, você tem um Czinho em cálculo, guys, na maioria das vezes, ou melhor, sempre, salvo menção contrária. O que é salvo menção contrária? É exceto quando for dito o contrário daquilo, quando for escrito lá. Então, sempre que você vê um C em cálculo, salvo menção contrária, ele indicará uma constante. Professor, o que é uma constante? É um número. Número em cálculo a gente chama de constante. Ah, então essa aqui é a propriedade constante 1, propriedade constante 2. Não, tem a perspectiva. Quando você está misturando funções com números, aquele número você chama de constante, é uma linguagem do cálculo. Então, aqui misturando, ó. Isso aqui, esse C então representa um número, número multiplicado por uma função. O que essa terceira propriedade diz? Se você vê um número vezes uma função, na hora de calcular o limite, ele diz o seguinte, essa propriedade, que essa constante, esse número, essa constante, ela pode sair. Ou seja, limite não está nem aí para constante. Limite não quer saber de constante. Viu uma constante multiplicando a função? Ignore. Você pode tirar essa constante e ser feliz calculando o limite dessa função. Seja feliz. Ah, calculei o limite dessa função. Beleza. Quarta propriedade. E não se desesperem, porque eu vou resumir, da 1 a 5, resumir como uma propriedade só. Mas vamos manter a calma. Deixa eu atender o menino. Oi. Pois bem, guys, propriedade 4 e 5, podemos dizer que ela é semelhante. Na propriedade 4, você tem um produto. E aí, aqui tem um termo interessante. Lembram que quando é mais ou menos, eu falei a vocês que os elementos que são separados pelos sinais de mais e menos são chamados de quê? De parcelas. Da esquerda para a direita. Primeira parcela, segunda parcela. Primeira parcela, segunda parcela. Quando você vê um produto, os elementos que se separam por esse sinal também têm um nome, são chamados de fatores. Então, primeiro fator, segundo fator.
E quando você vê isso aqui muita gente chama de fração. Quando envolve funções, guys, a gente chama de quociente. Vamos colocar o nome aqui, o nome desse negocinho. Quociente, quando envolve essas funções. Quando você vê um quociente, os elementos que se separam por esse traço aqui do quociente também ganham nomes. Só que agora você tem um de cima e de baixo. O de cima é chamado de numerador. Então muitas vezes eu vou chamar de numerador, às vezes eu vou chamar de cima. E o de baixo é chamado denominador. Se você não está habituado com esses nomes, naturalmente vai achar confuso. Mas não se preocupe não, que é linguagem que vai se acostumar com o tempo. Então nós temos numerador e nós temos denominador. Guys, na propriedade 4 e 5, não importa se é produto ou se é quociente, você tem um limite com operação entre duas funções. Operação produto, operação quociente. O que a propriedade diz é que você também pode quebrar a operação. Vai ficar limite. Aqui fator, fator. Limite do primeiro fator vezes limite do segundo fator. Aqui, numerador, denominador. Limite do numerador, limite do denominador. E eu posso resumir, podemos resumir essas 5 propriedades em uma só, que é o seguinte, guys. Limites de operação pode se quebrar na operação. É soma, quebre cada uma das parcelas. É diferença ou menos, quebre em cada uma das parcelas. É produto, quebre nos fatores. É quociente, quebre numerador e denominador. Ah, professor, esse de constante. Ah, nem ligue para isso não, tá? Constante sai e pega o beco e fica aqui fora. Então, não precisa decorar. Basta saber. Se tiver qualquer operação dentro do limite, você pode quebrar o seu limite. Está resumido 5 propriedades em uma só e fui. Thanks.